dia para você. O Flamengo perdeu 100% de aproveitamento na Libertadores ao empatar em 1-1 com o Estudiantes fora de casa. Para piorar, o rubro-negro confirmou a fratura na clavícula de Arrascaeta. E o diretor José Botto disparou contra a arbitragem, que não conteve a violência dos argentinos. Se os cariocas perderam a chance de manter a melhor campanha, o Corinthians sonha em alcançar a terceira vitória na competição sobre o Peñarol em Itaquera. Na altitude, o Fluminense busca a recuperação contra o Bolívar. Fora das quatro linhas, o atacante Hulk acertou com a diretoria para vestir a camisa tricolor carioca. Pela Copa Sul-Americana, Carlos Vinícius perdeu 3 pênaltis no empate sem gols entre Palestino e Grêmio. Já o Galo segue afundado na crise com a derrota para o Cienciano por 1-0 no Peru. Na Espanha, Atlético de Madrid e Arsenal ficaram no 1-1 na semifinal da Liga dos Campeões. Voltando à Libertadores, o Mirassol bateu o Always Ready por 2-0 e embolou o Grupo G. Já o Palmeiras cedeu o empate para o Cerro Porteño e perdeu a oportunidade de voltar ao topo da chave. Além do tropeço, Abel Ferreira ficou maluco com a alteração das medidas do campo paraguaio. Hablaba en la primera respuesta del campo que se recortó. Eso Nunca vi na minha vida, primeira vez em minha vida que vi algo assim, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isto. Mas tienes que perguntar a Conmebol. Pero eso lo ven normal como parte de la estrategia o no está de acuerdo con que se haya hecho esto. Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer. O árbitro não dá o que devia ter dado e que acalmava um pouco o ímpeto dos argentinos, não é? Mas pronto, já estamos habituados a isso e isto é também uma mensagem para que isto não se transforme numa guerra. Vocês vão ler o nosso vestiário e parece que os jogadores não vieram de um jogo de futebol, mas sim de uma guerra. E pensando na tabela de classificação, muito importante, né? E uma vitória com 2 gols, aí tem saldo, tem confronto direto que como parte do regulamento, então, e a gente vai fechar fora. Então é muito importante o fator casa nesse miolo de tabela, né? Estamos cometiendo un error y ese error lo pagamos muy caro, es un error, solo un error. E também o jogo fica marcado por aquele início em que nós tivemos 3 penaltis para conseguir chegar a gol, ali não conseguimos, ainda não consegui comunicar com a equipa, no meio daquele tumulto todo, daquela agitação toda de árbitro, repete, não repete, a envolvência do árbitro, muita gente a ligar mais ao árbitro que é conectado a mim, não consegui dar a ordem que queria de troca, não confio no Vinícius, mas acho que naquele momento um jogador que falha dois penaltis, a melhor coisa é retirar e colocar um outro jogador a marcar. Não consegui comunicar com a equipa, pena, e pronto. 3 vezes e 3 cobranças desperdiçadas. Que loucura, hein? Deixa eu dar aquele bom dia bem legal aqui pro Cicinho, pro Edu Dracena e pro Ronaldo Giovanelli. Edu, o Palmeiras sai ganhando do Cerro Porteño e aí sofre o empate e agora é segundo colocado. Vai ter que remar um pouquinho mais, o que não é normal nessa fase de grupos, principalmente sob o comando de Abel Ferreira. E aí? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Não é normal isso do Abel, mas o ano passado classificou em primeiro e não ganhou nada. Então, quem sabe esse ano a gente possa, de repente, classificar em segundo, até mesmo em primeiro, porque não acabou ainda. Agora, eu preciso analisar o copo meio cheio. Você jogando fora de casa, num campo adverso. Então, eu acho que o empate está de bom tamanho, até mesmo que o Palmeiras produziu no segundo tempo. Cicinho, mesma situação com o Flamengo. 1-1 diante do bom time do Estudiantes, que vai na pegada, usa um pouco, não é daquela chegada mais ríspida. O problema todo é que, além do empate, o Flamengo perdeu a Arrascaeta. Cicinho, problemas à vista. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E aí sim é uma grande perda, né? O Arrascaeta, ninguém esperava. E a equipe argentina bateu muito, né? Bateu demais. Eles sabem que no futebol, com a bola nos pés, não iria conseguir superar o Flamengo nunca. E o Flamengo acabou não conseguindo sair dessa pancadaria,
mas é um ponto também que pro Flamengo é válido. Ronaldão, quero falar de Libertadores com você hoje. Corinthians e Peñarol lá em Itaquera. O Timão até o momento 100% na competição. Menina Renata, e sem muito mimimi da imprensa, né? Bom dia a você, esses cavalos, perninhas. O Corinthians está aí com o Diniz, vai devagarzinho ali, trabalhando, ajustando as peças, né? A engrenagem, vamos dizer assim. E hoje promete, viu? Coringão contra o Peñarol sempre tá jogo bom. E ó, vocês aí do Coringão, fiquem espertos com a arbitragem, que eles vêm aqui, eles operam, hein? Que coisa, hein? Libertadores, Sul-Americana, detalhes, o que de melhor aconteceu, o que de pior aconteceu, tipo perder 3 pênaltis. Também tudo isso aqui hoje. Bom, você sabe que tem aquelas oportunidades que aparecem e você precisa aproveitar na hora, né? Então presta atenção nessa promoção que a Novibet preparou. Hoje é o último dia do mês, dia de fechar abril com o pé direito. E a Novibet tá com uma oferta que é daquelas, mas é só hoje. Para quem curte joguinhos online, tem promoção especial rolando no Gates of Olympus. E escuta só como funciona. Apostou, ganhou, simples assim. Apostou R$10, você ganha automaticamente R$10 em giros grátis. Apostou, levou o bônus na hora. Na Novibet é sem complicação, sem espera, é só diversão. Entrou, já garantiu, mas atenção, é só hoje mesmo, dia 30. Passou, já era. Então, não dá para deixar para depois. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e aproveite agora para se divertir com esse joguinho, fechar o mês com vantagem e com muito mais diversão. É na Novibet e lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Atenção, torcidas do Flamengo, do Palmeiras, já tudo sobre a Libertadores. Quem se deu bem mesmo foi o Mirassol. Também teremos Sul-Americana ainda hoje, nessa quinta-feira, aqui no Jogo Aberto. Vencer o jogo, adversário boliviano, always ready. E ganhou o jogo em casa, tá vivíssimo na competição. A versão latina do Mirassol é diferente, mais vibrante e intensa. No caldeirão do Maião, blitz amarela, na cabeçada do André Luiz e na bela jogada do Alisson, concretizada de maneira perfeita pelo meia Eduardo, logo aos 10 minutos. O segundo saiu na cabeçada de William Machado, mas o zagueiro estava impedido e o gol foi anulado. Os bolivianos levaram perigo nessa finalização do Salcedo e no contra-ataque do Maraldi, exigindo bastante do goleiro Walter. Na etapa final, o Mirassol entrou para matar o jogo, só que André Luiz e Shailon pararam no goleirão Baroja. Até João Vitor dar essa entrada aí no Maraldi e ser expulso direto. Hora de segurar o 1-0? Que nada, Carlos Eduardo resolveu pela direita e passou para Alisson decidir a partida em 3 toques. Mirassol 2, Always Ready 0. A campanha é tão surpreendente que o Leão venceu o segundo de 3 jogos na Libertadores, com 100% de aproveitamento em casa. No Brasileiro, a equipe tem as mesmas 2 vitórias, só que em 12 partidas, com apenas 9 pontos conquistados de 36 disputados, e segue na zona de rebaixamento. A gente passou por uma tormenta grande, um ano, Marcelo, muito desafiador. Uma sequência de 4 jogos fora de casa, agora uma sequência grande dentro de casa. Então é muito importante a gente voltar a ter o Maião, nossa fortaleza. O Mirassol mantém a 3ª posição com 6 pontos e embola o grupo G. A equipe do interior iguala a pontuação da líder LDU e do segundo colocado Lanús, mas tem desvantagem no saldo dos confrontos diretos contra as 2 equipes. A partir de agora, na Liberta, só mais um jogo em casa e outros 2 fora. Mesmo assim, a chance de classificação segue viva, junto com a esperança de sair do Z4 do Brasileiro. Essa é a principal lição.
virar página e entender que a gente tem um nível competitivo para se recuperar no Campeonato Brasileiro. E depois, quando voltar a Libertadores, voltar a Copa do Brasil, a gente entender qual que é a face que a gente vai ter para cada cenário. Se sim, é uma experiência nova na vida do Mirassol, não é um grupo tão simples, conta com Lanús, por exemplo, e LDU, mas o Mirassol até o momento vem saindo bem. Não faz uma boa campanha na Série A, porém compensa na Libertadores. Exatamente, está até surpreendendo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro está devendo, né? Então isso demonstra talvez a prioridade no momento do Mirassol, né? Colocando aí mais ímpeto nessa competição por ser a primeira vez na história e vem fazendo história, né? Uma grande vitória com um jogador a menos. Tem muito a crescer ainda nessa temporada do Mirassol, os jogadores encaixando aí as novas contratações. É um bom time, né? O Rafael Guanais está procurando encaixar novamente aquele Mirassol competitivo da temporada passada, mas precisa também concentrar mais no Campeonato Brasileiro para não deixar muito lá para frente, porque não acredito que seja campeão na Libertadores, mas pode fazer uma campanha também histórica, mas não pode deixar de concentrar no Brasileiro, não. Concordo com você, Cicinho. Ronaldo, a gente pensa o seguinte, o próximo adversário do Corinthians do Campeonato Brasileiro é o Mirassol. O Mirassol sabe que precisa cuidar mais da Série A, mas eu acho que para um time que conseguiu tanta coisa em pouco tempo, passar da primeira fase da Libertadores já seria um feito. Isso, menina Renata, tem que pensar, tem que ter foco nessa competição. Essa competição da Libertadores, o Cicinho acho que vai entender, porque já participou alguns anos atrás dessa competição. O Edu nunca? O Edu tá capengando esse ano, mas vou deixar ele ainda tá capengando. Não acabou ainda não, irmão. O Cicinho nem tá na Libertadores esse ano, você quer falar do Cicinho? Então, porque ele tá na Série B da Libertadores. Então tá bom. O time do Guanais é o seguinte, o Guanais também mudou a forma de agir. Acho legal isso daí, porque foi preocupante o começo da temporada, que ele começou a brigar muito. Até com a própria direção, Guanais. Agora você está tomando conta do time e o seu time está respondendo dentro de campo. Isso é importante para a cidade, importante para o clube, fazer história. Então pode poupar sim no Brasileiro, viu, Guanais? Que aí na Libertadores você vai, pá. Aí depois de jogar contra o Coringão, você volta a atenção para o Brasileiro também. Se tem um time que está vivendo uma crise daquelas dentro e fora de campo, é o Atlético Mineiro. E pela Sul-Americana, jogou contra o Cienciano fora de casa, altitude, perdeu por 1-0 e colocou mais ingredientes nesse momento conturbado. É mais uma derrota, a quinta nos últimos 7 jogos, e o Galo vai se complicando na Copa Sul-Americana. Estamos cometiendo un error y ese error lo pagamos muy caro. Muy caro, es un error, solo un error. Cienciano e Atlético começou com poucas oportunidades. Na altitude, os peruanos apostaram na bola aérea. Foi a rota exata para que Bandiera subisse sozinho, fuzilando a meta do Everson. Na volta do segundo tempo, Alan Minda, saindo do banco de reservas, invadiu a área, mas não conseguiu conectar o passe com Reinier. Reação alvinegra que foi por água abaixo, com a expulsão de Preciado pelo segundo amarelo. Daí pra frente, foi só segurar a pressão do Cienciano e aguentar também a zoação nas redes sociais por causa da primeira derrota do Galo para uma equipe peruana. Nosotros tenemos que renacer a partir de ahí. De nuestra fuerza individual, de nuestra fuerza grupal. Es fácil ahora empezar a echar culpas y no quiero encontrar culpables porque todos somos. O Atlético é o lanterna do seu grupo na Copa Sul-Americana e está a 4 pontos do líder Cienciano. Agora precisa mudar o foco, começar a preparação para enfrentar o Cruzeiro neste sábado, sem poder contar com Hulk, que está a caminho do Fluminense. De nuevo, no va a depender del rival. Va a depender de cómo nosotros actuamos ante eso. Te puedes quedar toda la semana preparando y si no tenés ese deseo, ese fuego, ese motor interno que estamos hablando mucho, el motor interno. Edu Dracena, nada muito positivo para os lados do Atlético. O time não vai bem na Série A, na Sul-Americana, lanterna do seu grupo. O que fazer para espantar essa crise? E a primeira vez que perde lá no Peru, né? Então acho que você vê realmente o momento que o Atlético está vivendo. Por mais que o Barba aí também levou time alternativo, já também meio que largando um pouco a Sul-Americana, porque sabe realmente que
a prioridade do Atlético vai ser o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, ele está tendo muita dificuldade. Então você vê realmente o extracampo está influenciando dentro de campo. Você vê toda aquela confusão que está acontecendo com o Atlético Mineiro e está refletindo dentro do campo. Os jogadores não estão confiantes. O Barba ainda não achou a equipe, o esquema tático ainda para que o Atlético possa jogar. Então vai ter muita dificuldade esse ano aí, Renato. Cicinho, 2 perguntinhas. A primeira, o técnico do Galo, o Barba Domingues, corre risco no cargo, na sua opinião? E a segunda, um time que tinha Everson, Dudu, Gustavo Scarpa, Júnior Alonso, Ivan Romano, não era tão ruim assim? Não, não é uma equipe ruim. A questão é o seguinte, o que dá para perceber do Atlético Mineiro é uma equipe sem alma, né? Os jogadores desanimados e assim, o Barba corre risco sim. E também o Atlético Mineiro corre risco dele abandonar o barco. Porque o que ele está pedindo para os jogadores não está tendo esse comprometimento dos jogadores e isso o treinador também, ele tem a noção quando ele não é correspondido. E o treinador, ele chega num ponto que é o limite dele. O Barba, você já vê ele colocando as barbas de molho aí, porque o negócio tá feio. O time do Atlético Mineiro precisa ter mais alma. A torcida do Galo não merece o comportamento desses jogadores, não. E a questão da diretoria, trata um ídolo com falta de respeito, como aconteceu. Não é possível que o Hulk serve pro Fluminense e não serve pro Atlético Mineiro. Então, vocês precisam rever o conceito de vocês. E ainda nesse momento sul-americano aqui do Jogo Aberto, outro time brasileiro saiu de casa, foi ao Chile enfrentar o Palestino. E que zica! 3 vezes Carlos Vinícius poderia ter feito um gol de pênalti, não fez. Teve gol anulado, gente. O que acontece com o Grêmio na Sula, hein? 1, 2, 3, um passito pa'lante, Maria. O jogo do Grêmio na Copa Sul-Americana foi maluco demais. Tudo começou com um TT, que foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. O artilheiro Carlos Vinícius pegou a bola e o torcedor gremista já se preparava para comemorar. Ele foi para a cobrança e Pérez defendeu. O goleiro do Palestino se adiantou e o centroavante do Grêmio teve outra chance. De novo, parou no goleiro adversário, que também de novo se adiantou. 3 pênaltis. É impossível perder. Carlos Vinícius foi para a bola com confiança, escorregou e Pérez defendeu pela 3ª vez consecutiva. Não consegui comunicar com a equipa no meio daquele tumulto todo, daquela agitação toda de árbitro, repete, não repete, a envolvência do árbitro, muita gente a ligar mais ao árbitro que é conectado a mim, não consegui dar a ordem que queria de troca não confio no Vinícius, mas acho que naquele momento um jogador que falha dois penaltis, a melhor coisa é retirar e colocar um outro jogador a marcar. Não consegui comunicar com a equipa, pena. O Palestino ainda quase saiu na frente. O Everton teve que trabalhar e fez boa defesa para evitar o pior. Na segunda etapa, mais comemorações em vão. Carlos Vinícius fez o gol, foi para a rede e um belo giro com a perna esquerda. O gol foi anulado após revisão do VAR e um toque de mão de Riquelme sendo flagrado no início da jogada. No fim do jogo, o árbitro ainda marcou um pênalti para o time brasileiro e expulsou o defensor chileno. Mais uma chance? Também não. Falta marcada fora da área. Ainda tivemos muitas finalizações nessa altura do jogo, nesse momento do jogo, mas um gol invalidado, mais uma vez, já a somar ao último jogo foram 4 em 2 jogos, bastantes, mas pronto, continuamos vivos no grupo. A falta de vitórias fora de Porto Alegre tem preocupado a comissão técnica do Grêmio nesta temporada. Luiz Castro e os jogadores terão agora mais uma oportunidade no próximo final de semana contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. No Campeonato Nacional, o tricolor ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos conquistados, 2 a mais que o primeiro time dentro do Z4. Charles Mills, por favor, já coloca na agulha esses pênaltis perdidos, porque isso não é normal. Não é normal. Você tem uma chance, depois você tem 2 e depois 3 e nada. E o Luiz Castro disse que tentou avisar pro capitão, pro William, não conseguiu, que ele queria que mudasse na 3ª cobrança o batedor, que viu que a coisa não estava fluindo mesmo. Cicinho,
É raro acontecer isso 3 vezes, 3 chances e nada. É muito raro, ainda mais um jogador com a qualidade do Carlos Vinícius, né? Um matador, assim, é difícil você falar, eu bati um pênalti na minha carreira e errei. Na Libertadores. Mas você parou. Não, ele aí falou eu que vai nem bater outro. Não, eu nem arrisquei mais, Mas a minha sorte é o quê? Que eu bati no canto que eu treinava. Então eu não lamento até hoje. Talvez se eu tivesse batido no outro canto, no lugar que eu não treinava, aí eu poderia estar me lamentando. Fazer o gol, o goleiro não ia pegar, ué. Aí, a questão é essa, o mais assim, viável aí seria ter trocado o batedor, porque você erra 2 pênaltis, o goleiro já está mais confiante do que você, mas demonstra também personalidade, é um cara que chama a responsabilidade também e está sujeito a errar, sem sombra de dúvida. Ronaldão, você já pegou 3 pênaltis assim seguidos na carreira? Não, seguido não, né? Assim, de 5, de 3, 2, eu garantia. Mas não assim, um atrás do outro nunca? Não. Mas eu garantia, avisava a turma, falou, ó, pode bater. O goleiro é o aí. Sebastião Pérez. É, o Sebastião Pérez, que deu uma de Rogério Ceni, né? Deu uma de Rogério Ceni. Ele adiantou mais que relógio de... Você também nunca adiantou, imagina, Não, né? eu sempre esperei o momento certo. O Ronaldo tá do lado do batedor já. Eu tinha na minha época... O Ronaldo já tá abraçando o Carlos Vinícius ali. Não, eu tinha na minha época olhos de lixo, eu fazia a leitura e a explosão. Eu tinha explosão, sim. Tá ligado? Edu, e o Grêmio ainda teve gol anulado nesse jogo. Falou bem lá, né? Nós, olha a explosão. Aí Não era pra vencer. Definitivamente, esse 0-0... O seu secador estava ligado no já máximo. Combinado. Renata, 3 pênaltis, um gol anulado. O juiz marcou pênalti no final também. Voltou atrás. Então, realmente, foi uma noite muito... auspiciosa, eu diria, vantajosa. Palavra, Renata. Hoje eu estou altamente criativa, vou avisar os 3. Auspiciosa. Vai sim. A conta de luz da Renata Fã vai vir lá no intervalo. Eu vou no Google pra ver o que significa Não, isso. eu uso Nuvem Energia, eu tenho desconto. Boa, bebida. Vou entrar nessa. Essa foi de graça, hein? Mas o Grêmio tá oscilando muito esse ano, Renata. A gente vê que o Grêmio tem potencial para estar jogando mais do que está jogando. Tanto no Brasileiro também como na Sul-Americana. Será que o Grêmio não está jogando mais do que a gente acha? Será que não é o contrário? Não. Olha os jogadores. Não, eu tô brincando. Essa é um vacilo. Esse resultado vai ser lamentado, com certeza. Por mais que os brasileiros olhem para a Sul-Americana, às vezes, com desdém, meio deixando de lado, era um jogo que o Grêmio poderia ter saído vitorioso. E não foi, não é? Agora, vamos voltar para a Libertadores, subir um degrau de novo? Bora lá! Aí sim! Vamos, bebida! Hoje eu tô impossível, hein? Tá demais! Tirem a loira da TV! Cerro... Aliás, eu tô impossível, mas quem tava impossível também era o Cerro. Reduziu as medidas do campo, empatou com o Palmeiras, segurou o jogo e o Verdão, Edu, não é mais o líder do seu grupo, do Grupo F. Na minha opinião, Libertadores são sempre jogos difíceis, embora eu acho que hoje, se formos olhar para os números, o Palmeiras deveria ter ganho e não conseguiu ganhar, não é? Não conseguiu. Pelo menos no primeiro tempo, o Palmeiras dominou as ações. Flaco Lopes teve chance clara de abrir o placar no início do jogo. Agora o Alan perdeu um gol que é até difícil para os palmeirenses assistirem de novo. Cobrança de escanteio de Andrés, Murilo desviou. Na sobra, o garoto teve essa chance. A bola chegou a raspar no travessão. Todo mundo ficou sem acreditar. Mas Alan se redimiu, recebeu de Marlon Freitas e deixou John Arias na boa. Era só colocar na rede. 1-0. O Alan escora e vem no carrinho, Arias. Vem no carrinho, mete no fundo da rede. O Cerro cresceu no segundo tempo, buscava o empate. Não demorou muito. Aos 26 minutos, Iturbe arriscou de longe. Teve um desvio no Murilo, a bola ainda bateu nas costas de Carlos Miguel e entrou. Que azar! Gol contra do goleiro do Palmeiras. O futebol é mesmo isto, é imprevisível. Chute fora da área, bote no poste, bate no meu goleiro e entra. Explicações para isto? Não tenho, é futebol. O Verdão teve chance de ficar na frente na cabeçada do Flaco. A equipe de Abel teve uma ou outra oportunidade na reta final, mas a melhor delas foi depois da cobrança de falta de Andrés Pereira. Murilo ia fazendo o gol da vitória. Arias defendeu a queima-roupa. Tivemos
oportunidades suficientes, mesmo com um campo curto, um campo muito estreito. Podes dominar o jogo nos números, mas tens que ser eficiente. Quando falhas golos como o Alain na primeira parte, como o Murilo na segunda, como o Maurício na recarga, não porque eles não queiram, mas faz parte. Não nos podemos queixar de mais nada. Então, o grande problema foi a falta de efetividade, Abel? O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. 1-1, resultado que complicou a vida do Palmeiras no grupo F da Libertadores. O Verdão perdeu a liderança para o Sporting Cristal. A situação ficou assim, os peruanos no topo com 6 pontos. O time brasileiro logo atrás, na segunda posição, com 5. O campo foi um ponto polêmico da partida, com as linhas laterais mais estreitas, uma largura de 64 metros, o mínimo pedido em jogos internacionais, em vez dos 68 de costume. O reglamento é claro, a cancha, a medida mínima é 100 por 64. La cancha hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Creo que eso es aleatorio, no es determinante para el juego, ¿no? Primeira vez em minha vida que vi algo assim, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, hein? Primeira vez que vi isto. Mas tens que perguntar a Conmebol. Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer. Na verdade, ele tem um pouco mais a dizer sim. Não posso falar na Conmebol, vocês sabem que eu... Sim. Não posso falar nada. Às vezes as pessoas dizem, o Abel não fala sobre futebol. Se me fizer perguntas sobre futebol, eu vou falar futebol. Peço-te a ti e a todos os teus colegas que me estão a ver. Eu vou deixar de ser o escudo daquilo que é temas que não são jogo. É triste nós no século XXI vermos isso, é muito triste, mas não sou eu que mando, não sou eu que organizo e tenho que ter muito cuidado com o que falam, que vocês sabem que eu quase que fui penalizado pela Conmebol por ter dito aquilo que vocês ouviram, então tem que ter muito cuidado, não é? Tá chateado com as punições. A do Brasileirão não dá nem para reclamar, né, Abel? É não repetir mais, é aprender a lição e vida que segue. Essa da Conmebol realmente, assim, fala-se muito e às vezes a Conmebol some, desaparece, em outros momentos ela se apresenta. Mas fato é que as medidas foram alteradas e chamou a atenção do Palmeiras. Não é ali, foi para 64 centímetros, enfim. Então, Edu, eu não sei se isso tem uma influência direta, mas o Palmeiras observou e o Abel comentou o assunto. Eu também não acho que interferiu não, Renato. Eu acho que o Palmeiras dominou as ações no jogo, o Palmeiras foi melhor do que a equipe do Cerro Porteño, só que infelizmente acabou esbarrando nas conclusões, né? Você pega aí um gol aí esse aí que a gente está vendo, né, o ala dentro da área, você não pode errar um gol desse. Por mais que tem toda aquela coisa da rapidez, né, do reflexo, aí você tem que acertar o gol. E aí, numa bola esporádica de fora da área, o YouTube, né? YouTuber, ele jogou comigo em 2011. Era do Grêmio. Ele jogou comigo em 2011 na Libertadores. E aí acerta um belo chute e aí bate nas costas do Carlos Miguel. Mas assim, o Palmeiras teve as melhores ações que teve no jogo. Deixou de ganhar sim 2 pontos, porque isso pode fazer a diferença. Um resultado teria que ter sido a vitória, porque o Palmeiras visando, de repente, ficar em primeiro logo, tentar classificar o mais rápido possível na fase de grupo, deixou de escapar essa possibilidade. Então eu acredito agora que o Palmeiras jogando contra o Sport Cristal vai ter que vencer fora de casa. Ronaldão, um detalhe que a gente tem observado as últimas campanhas do Palmeiras na fase de grupos são campanhas excelentes, geralmente de primeiro ou até segundo colocado. E agora está destoando, porque já empatou com o Júnior Barranquilla na estreia. E ontem vem com um empate que teve um gosto amargo, porque o Palmeiras jogou mais. Jogou mais e sobrou pro treinador falar do campo, né? Mas tá na regra. Tá na regra, vai reclamar do quê? Daqui a pouco ele vai abrir um precedente aí que todo mundo vai falar do tapetinho. Quem vai lá de jogar? Campo, gente. Palmeiras reclamar de campo. Então, aí é brincadeira. Uma coisa sintética que tá liberado pela FIFA. Aí a medida ali não tá? Também tá liberado, mas não é o normal, não é o habitual, a gente vê isso. Mas ele treina tudo em campo reduzido, aí tira uns metrinhos do campo, quer colocar a culpa. É só falar que o Palmeiras não teve competência para concluir as jogadas que criou em gol. E pronto, ó, o Palmeiras não jogou do jeito que nós estamos acostumados. Mas ele só comentou, ele não colocou a culpa no campo. Não, ele tá colocando a culpa no campo, sim. Não. Ele mudou o que nunca viu nada disso na live. Mas você tinha visto? Era nunca tinha visto isso? O quê?
de diminuir o campo. Edu, quantas vezes nós não jogamos lá no campo do América Mineiro, que é o Independência, que é uma medida que antigamente era... Ué, e daí? Imposta ali. Então, assim, tem todas as dificuldades, tem gramado alto. Será que ele mudou só para esse jogo ou ele vai mudar recentemente os clubes, o Barcelona reclamou do gramado do Atlético de Madrid, que estava não sei quantos milímetros e estava dentro da regra. Eles queriam mais baixo. E aí? Mas não é o habitual, Cicinho. Não, o Abel é zangão. O que eu acho é que, com certeza, a orientação do Abel Ferreira não é faz um gol e recua. O Palmeiras ficou tentando acomodar o jogo. Claro que é uma batida para todo mundo, o calendário está intenso. Mas o Palmeiras, ele deu espaço para o adversário que jogava em casa, que já tinha vencido o Sporting Cristal. É um time... O Cerro Porteño é uma equipe que ela está brigando diretamente, Edu, por esse lugar na próxima fase. E aí embolou tudo. O Palmeiras poderia ter ontem uma facilidade, uma vantagem, um pouco mais de folga na liderança e nem líder é. E é uma equipe tradicional, né, do Paraguai também, até aqui na América. Ui, Tá perdendo a potência? Não, o Palmeiras parecia o Inter, cria chance, mas não faz o gol que o Alan desperdiçou. Não existe. O Alan tem muita categoria, é um jogador diferenciado, mas perdeu uma oportunidade claríssima. Não, e eu tô achando assim, Renata, por mais que o Alan fez a jogada do gol, né? O John Arias fez o gol também. Tô achando os dois, assim, taticamente estão perfeitos, estão voltando, ajudando. Mas com a bola nos pés, eles não estão conseguindo dar prosseguimento nas jogadas. Então isso está me assustando bastante. E principalmente no segundo tempo. O Palmeiras contra o Bragantino foi a mesma coisa. Fez o gol e tal, deu aquela recuada e conseguiu segurar o resultado. Ontem não conseguiu segurar o resultado. Então acho que começar a rever realmente, de repente, a posição que a gente está tendo. O Paulinho jogou bem? Não, vai voltar antes do que o Memphis. Será que o Palmeiras já estava com a cabeça no clássico contra o Santos? Será? Não, acho que não. Não sei. Eu sei que o Flamengo seguiu a mesma trilha, porque saiu ganhando na Argentina do Estudiantes, que é um time que bate, vai pra cima, não tá nem aí, mas joga bola também. Os embates do ano passado, a gente lembra, o Rossi, né, foi o herói, falhou, depois virou herói. Mas o Flamengo volta com um empate na bagagem e sem a Arrascaeta, com uma lesão na clavícula. Vai passar por cirurgia. Mais uma vez, a arbitragem como protagonista. Não é nada contra o árbitro, é uma questão de critério só. É isso mesmo que tu dizes. É os árbitros arbitrarem de uma forma fora da Argentina e outra forma aqui na Argentina. E você vem aqui falar de arbitragem, um jogo, maneiro, ambiente top, pressão, jogo de Libertadores, assim, maravilhoso de jogar, sabe? Aí você tem que falar de arbitragem, porque o árbitro não teve coragem de dar um cartão, sabe? Sobraram reclamações por parte do Flamengo sobre a atuação do chileno Piero Mazza. O lance mais grave aconteceu ainda no primeiro tempo, com apenas 16 minutos de jogo. Arrascaeta caiu de mau jeito após disputar a bola e precisou deixar o gramado. O meia passou por exames ainda em Buenos Aires na noite de ontem e a fratura na clavícula foi confirmada. Hoje, Arrascaeta realiza a cirurgia no Rio de Janeiro e o tempo de recuperação preocupa a presença na Copa do Mundo. Sei, eu não sou médico, não é? Mas segundo a literatura e segundo os nossos médicos, pode ser uma coisa para 2 meses. Àquela altura, a partida era mais disputada do que jogada. Os brasileiros buscavam espaço aos poucos, até que Samuel Lino achou o caminho. Encontrou Bruno Henrique. O atacante limpou a marcação e rolou para Luiz Araújo abrir o placar. De volta à segunda etapa, o Estudiantes partiu em busca do empate e chegou ao ataque logo no primeiro minuto. Do outro lado, o Flamengo teve a chance de ampliar. Muslera brilhou 2 vezes. E o gol chorado de empate argentino, enfim, aconteceu. Jogada construída pela direita, cruzamento na área e cabeçada firme de Farias. Rossi defendeu, mas no rebote, Carídio mandou para a rede. 1-1. Na sequência, o Flamengo pediu um pênalti em Emerson Royal. Jogadores se desentenderam e os técnicos invadiram o gramado. Leonardo Jardim e Cacique Medina foram expulsos. Os brasileiros ainda pediram a expulsão de Palácios por essa entrada em Bruno Henrique, o que não aconteceu.
Agora, há 2 lances claros de expulsão, mas claros, claríssimos, e que o árbitro não dá o que devia ter dado e que acalmava um pouco o ímpeto dos argentinos, não é? Mas pronto, já estamos habituados a isso, e isto é também uma mensagem para que isto não se transforme numa guerra. Vocês vão ler o nosso vestiário e parece que os jogadores não vieram de um jogo de futebol, mas sim de uma guerra. Nos últimos minutos, uma chance e uma defesa para cada lado. Fim de jogo, tudo igual na Argentina. 1-1. Este resultado, embora não tenha sido aquilo que nós idealizamos no início, mas acaba também para premiar o esforço, a dedicação e a capacidade mental dos nossos jogadores. Com o resultado, o Flamengo se mantém invicto na Libertadores e líder do Grupo A. Agora com 2 vitórias, 1 empate e 7 pontos somados. O Estudiantes vem logo atrás, com 5 somados e a vice-liderança. Vamos começar com a lesão do Arrascaeta. Uma lástima, primeiro para o Flamengo, depois para a seleção uruguaia. Ele vai passar por cirurgia, vai tentar estar na Copa do Mundo, acelerar esse processo de recuperação. Mas nós comentávamos aqui que na primeira imagem não parecia grave. Parecia, olha só, a gente vai até mostrar, só que realmente ele sentiu, ó. O peso todo Aí, ó, do essa corpo, foi a primeira né, imagem que eu vi, não parecia que seria uma coisa tão grave. Só que depois, na sequência, se mostrou bem grave. O Flamengo lamenta, reclama. E esse tipo de jogo que é permissivo na Libertadores não deveria acontecer assim, porque muitos jogadores, nesse contato físico, acabam se machucando, Edu. Muito sim, Renata. E você vê que hoje o futebol é esse contato, realmente. Por isso que eles se preparam muito. E aí foi um lance, de repente, assim, acidental, que realmente o Arrascaeta acaba caindo em cima do ombro, colocando todo o seu peso do corpo em cima do ombro. Realmente deve ser uma dor. Nunca tive uma lesão como essa, mas deve ser uma dor muito grande, assim. Ele tentou ainda continuar, mas não conseguiu. Então, tomara que ele possa se recuperar o mais rápido possível, porque ele é um grande jogador. Nós temos aqui um perito em dores e problemas no ombro, placas, né, Ronaldão? Nossa Senhora, dói a alma. Você conhece bem esse território. Eu já tive problema no tendão, mas o do ombro foi, é uma dor que, vou te falar, eu espero que ele se recupere bem. Aí, quando ele já põe a mão, já tá doendo até a alma dele aí, ó. Que ele bate com força no chão, eu tive também esse mesmo problema. Mas é o seguinte, assim, a gente olhou, no princípio, como igual você, Renata, que a gente achou que não era nada, né? Que ele estava girando, ele aproveitou para girar no chão. Mas aí é uma lesão que dificulta até o movimento para escovar o dente. Ele vai começar a fazer que nem eu, escovar com a mão esquerda o dente, porque com a direita vai demorar um bom tempo. E a gente sabe, Cicinho, que é um jogador fundamental para o Flamengo. E até eu ouvi comparações, não sei nem se são reais, vou falar depois com o Dr. Marco Aurélio Cunha, que o Montoro, jogador jovem ainda do Botafogo, passou por uma lesão bem similar e ele ficou 41 dias afastado e conseguiu voltar, bem mais jovem do que o Arrascaeta. Tomara que ele consiga, assim, estar na Copa do Mundo e superar essa lesão, porque seria uma lástima. O Arrascaeta é um jogador de muita qualidade e ele sempre oferece espetáculo. Exatamente. E é muito importante para o Flamengo, para a seleção uruguaia também. O Arrascaeta é um jogador que, quando ele está dentro de campo, vestindo a camisa do Flamengo, o papel dele é fundamental. Ele chama a responsabilidade, ele é um jogador inteligente que consegue, na movimentação, ajudar os companheiros, mesmo sem a bola. Com a movimentação, ele consegue abrir espaço para os companheiros, né? O Samuel Lino cresce quando ele está em campo, o Bruno Henrique também, eles se entendem muito bem, então o Flamengo vai perder muito. A nossa torcida é para essa recuperação o mais rápido possível. A gente não sabe como funciona essa questão de cirurgia numa fratura, né? Se o prazo é menor, então deixar que depois provavelmente o Marco Aurélio vai falar, mas a nossa torcida é para que ele volte o mais rápido possível. O Flamengo perde, só que também tem grandes jogadores que possa aí auxiliar o Flamengo nessa sequência sem o Arrascaeta. E do ano passado para cá, nós já percebemos que os embates entre Estudiantes e Flamengo são quentes, os ânimos ficam bem acirrados, os dois técnicos. Eu não tenho saudade de você, Cacique Medina. Pode ficar aí na Argentina à vontade. No Inter não deu certo. E o Leonardo Jardim, os dois foram expulsos, tomaram cartão vermelho. E realmente, dentro de campo, o Estudiantes, eu acho que ele foi elevado na questão faltas pesadas, às vezes até na maldade para conter o Flamengo. É a estratégia que eu não gosto, mas na Libertadores, infelizmente, é comum, Ronaldão.
A gente vê muito, né? Ainda mais nesse confronto aí, a chegada, a pegada, eles não medem esforços, isso é verdade, não tiram o pé, aumenta a levar. Mas aí tem que ser o juiz, né? Eu tô com o Boto nessa, porque esse juiz ele sempre opera os times brasileiros, independente do time. Vai um time brasileiro, Mazza, né, que é chileno. Não, então, ele parece que ele tem alguma coisa contra os brasileiros, esse juiz, porque ele sempre opera, independente do local, dentro de casa, fora de casa, ele vem e deixa o jogo correr solto, aí o time brasileiro começa a ficar nervoso, começa a chegar também, aí ele começa a distribuir cartões. Aí o jogo descamba de um jeito, aí vai expulso o treinador de um lado, do outro e começa a não ter mais jogo. Eles não deixam rolar a bola, daqui a pouco eles estão dando cartão para todo mundo. Não tem um critério. Aqui também não tem, né? Tudo bem, mas eles também não têm critério para apitar. Agora, Edu, o Flamengo começou bem o jogo, não é? Foi fazendo a leitura rápida da partida, conseguiu abrir o placar. Eu nem acho que o Carrascal, que entrou no lugar do Arrascaeta, foi mal, pelo contrário, teve oportunidades, teve liberdade também. E aí sempre todo mundo contido com faltas, mas é um resultado que o Flamengo vai lamentar, porque é um empate, poderia estar mais confortável, é primeiro lugar, mas poderia estar 100%. Poderia estar 100%, mas, Renata, jogando aí sempre é difícil, não tem o que falar, né? O Estudiantes jogando em casa, por mais que o ano passado o Flamengo ganhou nos pênaltis, né? A gente viu a dificuldade que é, e você jogar contra o argentino aí é sempre complicado. E o Flamengo, com a sua postura de jogar com a bola nos pés, criou, sim, chance. O Bruno Henrique teve uma chance claríssima ali no segundo tempo para tentar ampliar o jogo, mas infelizmente acabou errando também. Mas o Flamengo sai, sim, da Argentina com um ponto que é importante também, é líder do campeonato. Aquela questão que a gente sempre fala, né, Renato? É o melhor da competição. Mas se chegar no mata-mata, se você, de repente, não conseguir passar da próxima fase, não vai adiantar nada. Então, eu acredito, assim, que o Flamengo vai classificar, sim, primeiro. Tem time para isso. Jogou um jogo muito duro, muito difícil, principalmente físico, com muito embate. E saiu de lá com empate. Boa, Edu. Cicinho, o que gerou essa expulsão aí dos dois técnicos foi esse pedido do Flamengo de pênalti no Emerson Royal. E aí depois o Muslera vai ali dar uma encarada também no jogador do Flamengo. Olha só, aí ele cai, ó. Aí todo mundo ali em volta, aquela coisa, aquele diz que me diz que. Aí os dois técnicos entraram em campo, não entendi nada. O Leonardo Jardim entrou em campo, o Medina a mesma coisa. E o juiz vem, já expulsa todo mundo, mas não deu pênalti. E a pergunta é essa, foi pênalti ou não? Olha, analisando assim o lance, eu não achei pênalti, não. Eu não achei pênalti. Ele errou a bola ali, o jogador simplesmente posicionou o corpo. Eu não daria pênalti também, não. Você marcaria essa penalidade, Edu? Eu marcaria pênalti. Você também? Eu marcaria. Marcaria pênalti. Foi uma chegada forte dentro da área aí, ó. Não. Dá uma olhada, olha lá. Eu não marcaria. Olha lá, olha lá. Olha, ele por baixo, se joga, gente. Por baixo. Ele pega pra ela agora, ó. Aí, ó. Olha lá o toque. Eu não marcaria realmente, não. O Emerson forçou realmente a situação ali para que, de repente, o árbitro caísse assim, mas eu não marcaria, não. Segue o jogo. É que esses caras estavam entrando, jogando com tanta falta, com tanta dureza, que acho que o Emerson pensou, ele vai fazer uma falta, não tem jeito, é o padrão do jogo. Agora, se fosse um outro jogador aí, né? Quem? O Arrascaeta? Se fosse o Arrascaeta, você quer dizer? É isso? Não sei, ué. Tô falando, tem outros jogadores que se jogam e marcam pênalti. Pra mim foi Vitor Roque, né? Também. Vitor Roque? Não, Vitor Roque é bom nisso. Pô, você esquece o Palmeiras, eu tô falando de Flamengo. Não, mas você tá falando que tem Agora outros tem jogadores. esse lance aí pesado que a gente tá mostrando. Olha só, vamos mostrar. É um pedido de expulsão, de cartão vermelho. A gente, vamos ver se tem uma... Olha, também não sinto saudade dele não, Palácio. Não? Do Bruno Henrique. E aí, ó, olha lá. Foi em cima, velho. Expulsão. Edu. Não. E eu vou falar um negócio pra você. Não é porque o cara tinha cartão amarelo, não. Não precisa nem de amarelo. Isso aí era vermelho, realmente. Não precisa nem dar o segundo amarelo pra expulsar o cara. Pô, não, isso aí é cartão vermelho, não tem o que fazer. E aí, cartão vermelho? Vermelho. É vermelho. Aí tá louco. Ele foi realmente com o pé em cima, né? Que coisa, hein? Jogo quentíssimo. Enfim, o Flamengo continua líder do Grupo A. Só um comentário rápido, que imagem. Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo juntos, não é? Bom, esse gol, o do Alan ontem, a gente falou, no jogo do Palmeiras com o Cerro, foi incrível. Ele perdeu um gol tão simples, mas olha esse do Kevin Silva, jogador do City Torque, lá do time de Montevidéu, lá do Uruguai. Não, olha só, olha o que aconteceu. Como perde! Que isso? Até eu de salto!
Não, o Cicinho até levantou uma questão boa, mas acho que não tá não, viu, Cicinho? Não, olhando agora não tá não, Não tá não, mas tem a outra imagem aquela, ele né? errou mesmo. Gente, olha isso, olha por outro ângulo. E aí nós estávamos falando dos pênaltis do Carlos Vinícius. Pelo menos tinha goleiro, né? Aí não tinha nada. Se ele desmaia, aí ele faz o gol. Porque ele não toca O cara na bola, dorme desmaia, depois de perder um gol desse e o time perdeu o jogo. Olha lá. O time perdeu o jogo. Com certeza vai ficar com essa imagem por muito tempo na cabeça, viu, Renata? Não tem a dúvida. Gente, agora é o momento Ronaldo Giovanelli. Corinthians e Peñarol se enfrentam logo mais pela Libertadores. Jogo aqui na capital paulista. E o Corinthians querendo manter a invencibilidade 100% na Libertadores. Em 2026, o Corinthians está participando pela 19ª vez da Libertadores, contando as 3 ocasiões em que foi eliminado na fase preliminar. E após um início com 2 vitórias sobre Platense e Santa Fé, tem a chance real de repetir o que aconteceu pela última vez em 2018, terminar a fase de grupos na primeira colocação da chave. Do Corinthians! Logo mais, o Timão vai receber o Peñarol em Itaquera, com todos os ingressos vendidos e cuidados com as palavras. A gente tem que se preocupar em fazer o nosso melhor na quinta-feira. Depois que aconteceu o resultado, a gente vê o que acontece. É uma equipe extremamente tradicional, um dos times da América do Sul mais tradicionais, já foi campeão da Libertadores, time que sabe jogar essa competição. Então o que a gente tem que se preocupar agora é fazer o que a gente está fazendo. Até o momento vem dando certo. Com o treinador no comando, o Corinthians não perdeu e não levou gols em 6 jogos. E aí começam a surgir as mais diversas teorias. Quando a gente se dedica na defesa, o pessoal do ataque ali é fora de série. Yuri, Garro, Vitinho, Jesse, Memphis. São jogadores que podem desequilibrar uma partida. Nesse caso, e uma coisa muito importante no caso do Corinthians, a solidariedade que os jogadores demonstram cada vez mais no campo. Eles já têm um ambiente muito favorável fora do campo, é fácil de perceber. E esse ambiente solidário, ele está cada vez mais dentro das partidas no ambiente competitivo. Ambiente favorável também fora de campo. O atacante Kaique, por exemplo, que ontem realizou uma cirurgia para reconstruir o ligamento do joelho, esteve com o grupo no último domingo na vitória do Timão sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E essa boa fase tem tudo para continuar, até porque o Peñarol, adversário desta noite, vive um péssimo momento. Não ganha as 5 partidas. O treinador é Diego Aguirre, que, entre outros clubes, dirigiu São Paulo, Inter de Porto Alegre, Santos e Atlético Mineiro aqui no Brasil. Ele comanda a equipe uruguaia desde o final de 2023 e, neste momento, está muito ameaçado. Estamos em um momento complicado em que as coisas não estão saindo como nós queremos, disse o treinador após a derrota para o Anders no domingo passado. A equipe passa por uma fase negativa, perdeu confiança e não está encontrando os caminhos. Ainda não será nesta noite que a Fiel irá ver Memphis em campo. O holandês está em fase de transição após se recuperar de uma contusão muscular na coxa. E a previsão é que retorne no clássico contra o São Paulo no dia 10 de maio. Quinta-feira já é outro jogo, é outra guerra. E se Deus livre a gente perder ou empatar, a gente já sabe que futebol brasileiro é dessa maneira. E tá certo, tem que ser assim mesmo, tem que se cobrar, tem que querer sempre vencer. A gente sabe da importância que é ficar no primeiro lugar do grupo, sabe o que traz isso de benefício para nós. E é isso que a gente vai buscar, uma vitória que a gente vai buscar para selar esse bom início. Um provável Corinthians em Itaquera deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André ou Alan, Bidon e Garro, Vitinho ou Jesse Lingard ou Caio César e Yuri Alberto. Já o Peñarol não terá o meia Léo Fernandes machucado e deve entrar em campo com Britos no gol, Kevin Rodrigues, Ferreira, Maurício Lemos e Maxi Oliveira. Remedi, Darias, Trindade e Nicolas Fernandes, Angulo e Arezzo.
Ai, não vi a hora de começar o debate para vitaminar ainda mais nosso programa. Já tava demais com o Edu, Cicinho, Ronaldo e agora vamos ter aquela companhia selecionável, aquela qualidade acima da média, hein? Esses mal acabados aí, tudo mal acabado. Se esse time fosse completo a campo, não perderia nenhum jogo, nenhum campeonato. E esses gols que perderam aí, com certeza você faria os 3 disso aí. E pênalti, então, você bateria todos, hein? Porque o que tem de pênalti... Ai, eu já ensinei Thiago Galhardo a bater pênalti. Foi bem. Mas deixa pra lá. Você foi bem, Deixa eu mostrar todo mundo por aqui, Ronaldão. Marco Aurélio Cunha, o Brasil não viu, mas ele fez um curativo no meu pé hoje. Isso, que socorreu. honra, doutor, eu tenho um curativo de doutor Marco Aurélio Cunha. Vocês estão com inveja, eu tenho certeza. Porque a gente pega no meu pé, doutor. Pô, pegar no meu pé, se for a expressão normal, muito. Sgarbi, tudo bem? E aí, como é que você tá? E você também, né? Abalando o mundo. Aí As meninas. Não tô... O que o Chico fazia há uns 25 anos, mais ou menos. Agora não. Agora... Pra caramba, diria o Mano Menezes. Agora, Chico, o que você perde é pênalti. Meu Deus do céu. Olha a fase... Ô, doutor, cadê o doutor? Tô até perdido. Cadê o doutor? Apendicite ontem quase estourou. Não estourou assim por um detalhe. Ela vai estourar em algum momento. Do lado direito, né? Então, ontem eu senti de novo aquela agulhada. A Sul-Americana é uma apendicite. O senhor foi genial. Em todos os lados, não foi só num lado. Não foi só no lado certo. Que zica. E vocês, duplinha, tudo bem? Ótimo, Renato. Melhorou o ânimo do início pra cá? Está igual? O que aconteceu? Só acho que o Sgarbi poderia disfarçar um pouquinho mais, né? Porque vem até com o cabelo molhado, pelo menos passa. Passou nele no camarim. Você tá mal intencionado, viu, Sgarbi? Esse programa começa às 11, meio-dia. Lembra quando o treino era marcado tarde? Dava tempo, né? Ai, a vida de jovem é tão boa, né? Mas a nossa vida também é. Oi, muchacho! Olha que tal? Em espanhol não dá, né? Tem que ser muito tudo bem, não. E aí, a crise se estende em Minas Gerais pro lado do Galo. Que coisa, Everton. Lulu Santos. Ô, Renata, eu acho que as coisas precisam partir. Quando a gente tem uma audiência dessa, falando para todo o Brasil e às vezes até fora do país, nós precisamos focar no que realmente interessa. E o que interessa é a sua indumentária hoje, que está perfeita. Você está parecendo um gerente de banco daquelas contas, das grandes contas. Prime. Sabe que é a gerente que trabalha só com grandes contas? Só VIP, Prime, Personalité, é só esse nível. Você tá essa linha hoje. Você tá vendo que eu tô tentando desviar o assunto porque eu já não aguento mais. Eu tô que nem o bispo Valdemiro. Eu vou começar a falar que eu não aguento mais. Eu já não tô suportando mais. Não tem condição, Renata. Não tem condição. Só posso te dizer uma coisa. Ou algum treinador, tem treinador aí disponível, porque eu acho que vai precisar por aqui, diretor de futebol, treinador e gerente de futebol. Daqui a pouco, hein? Olha, já senti aquela alfinetada, hein? Dorival que lá estava, mas quem está hoje não é mais o Dorival. Quem está lá no CT do Corinthians é Capelanes. Dorival pode aparecer no Galo, rápido, hein, Sgarbi? Acorda. Capela, voltando para Libertadores. Boa tarde para você, com sol lá, não é? Aproveitando um pouco para ficar mais feliz. Corinthians e Peñarol é o assunto, Capela. Tudo bem por aí? Tudo melhor, impossível, né? Que delícia. Eu falo pra vocês, gente, eu tenho um pé aqui em Itaquera. Como é bom ser corintiano, né? Vamos falar a verdade. Capela, por que você não está no estádio do Corinthians? Eles estão aqui, eu tô onde a boleirada tá. E eu quero falar o seguinte, viu? Eu espero que nas arquibancadas seja ainda mais a parada harmônica, porque nós recebemos a informação que torcedores do Peñarol, que aqui estão no Brasil, estão confraternizando com torcedores do Corinthians. A vida é uma festa. Eu amo futebol. Eu amo Corinthians, Renata Fã. Que bom, Capelanes. Coisa séria, o Capelanes. Sabe o que é? Porque ele não dorme mais na madrugada, né? Agora, já, detalhes sobre Corinthians e Peñarol. Jogo bem tradicional, bem importante no continente. Só que eu quero ouvir Abel Ferreira, que não ficou muito satisfeito não com esse 1-1 diante do Cerro Porteño. El campo que se recortou. Nunca vi na minha vida. Primeira vez em minha vida que vi algo assim. Primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, hein? Primeira vez que vi isto. Mas tens que perguntar a Conmebol. Sabes em que século estamos?
Não tenho mais nada para te dizer. Essa história do campo, todo mundo falou muito no Brasil, porque o Cerro diminuiu 4 metros, não sei se você ficou sabendo, 2 metros de cada lado, sem avisar a Conmebol. Não posso falar na Conmebol, vocês sabem que eu... Sim. Não posso falar nada aqui, parece que estamos proibidos de falar. Portanto, está aí, não me faças perguntas sobre isso, faz-me perguntas só. Às vezes as pessoas dizem, o Abel não fala sobre futebol. Se me fizer perguntas sobre futebol, eu vou falar futebol. Peço-te a ti e a todos os teus colegas que me estão a ver, eu vou deixar de ser o escudo daquilo que é temas que não são jogo. Se me falarem do calendário, a diretoria pode falar. Se me falarem de coisas que se passam do campo, a diretoria pode falar. Eu vou falar só de futebol. Se me quiseres fazer perguntas de futebol, não me faças essa pergunta. É triste nós no século XXI vermos isso, é muito triste, mas não sou eu que mando, não sou eu que organizo e tenho que ter muito cuidado com o que falam, que vocês sabem que eu quase que fui penalizado pela Conmebol por ter dito aquilo que vocês ouviram, então tenho que ter muito cuidado, não é? Tenho que ter muito cuidado com o que falo. Vou continuar a focar-me naquilo que eu controlo, porque quando eu foco naquilo que eu controlo, eu sou muito bom a focar-me naquilo que eu controlo. Quando eu não me foco naquilo que eu controlo, faço aquilo que não devo e essa não é a minha função. A minha função é dotar os meus jogadores. Hoje não conseguimos ganhar, a responsabilidade é minha e seguimos porque temos um ciclo. Aliás, acho que somos a única equipa que tem um ciclo de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias, não entendo porquê, mas também não quero entender, não vou fazer força nenhuma, vou jogar, vamos viajar e preparar a equipa sempre da forma que for. Você acredita que, nesse momento, a efetividade é o grande problema da equipe? Não, é o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. Abel, e antes da análise tática da partida, quem será que acertou esse empate? Quem aqui no programa? Ninguém. Os palpites aqui do Jogo Aberto, na verdade, é no singular, um palpite apenas. Cerro Porteño e Palmeiras. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Boa. 1-1. 1-1. João Paulo. Cheirinho de arroz queimado, sim. Palmeiras não vai ganhar, não. 1-1, tô com o doutor. Sai daí, Capelão. 1-1, tô com o doutor. 1-1, tô com o doutor. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de você. Vamos sextar hoje, doutor? Vamos pro crime hoje, doutor? Amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. É quase um urso abraçando o doutor Marco Aurélio Cunha. Quem diria Marco e Capelanes unidos pelo acerto do palpite, hein? Doutor, esse 1-1, é o médico e o monstro. Qual foi a sua antevisão? Capela tá lá. Capela, parabéns, acertou o placar. Marco Aurélio também. E eu já passo a pergunta pro doutor. Por que esse 1-1 se configurou? Qual foi o pecado do Palmeiras? O Palmeiras joga para fazer o primeiro gol, no contra-ataque depois, mas no segundo tempo o Palmeiras foi ruim. E jogando fora de casa, com apoio de torcida, um time chato de jogar, chato, que busca o gol também. Então o empate era o mais razoável para essa partida. O Palmeiras, para o empate não é ruim, Libertadores você joga, ganha em casa, empata fora, tá bom. Tá dentro da régua não a do Palmeiras do ano passado, mas a do Palmeiras desse ano. Eu concordo com o Marcos, só que tem um detalhe. Naquela pretensão de melhor campanha da fase de grupos, pode complicar. Ainda tem chance de classificar bem, mas já perdeu uma oportunidade. Capelanes, você que também acertou em 1-1 esse placar, por que você sentia esse cheiro de arroz queimado, hein? Não, a sobrinhada dele. Eu vou te explicar, Renata. É o seguinte, eu vivo em outro planeta e eu acredito em ET. Eu acho que é muita pretensão do ser humano chegar e falar, não, só nós existimos aqui. Não, por quê? Uai, existe vida extraterrestre, eu acredito nisso. Por que eu tô falando isso? Se um ET desce na Terra, agora, aqui ao meu lado, aqui no CT do Coringão, e ele fala, e aí, Capela, beleza? ET, fone em casa. Qual que é a fita, irmão? O Palmeiras tá voando mesmo assim, porque ele pega a tabela de classificação, ele vê o Palmeiras líder do Brasileiro, Palmeiras que já encaminhou classificação na Copa do Brasil e o Palmeiras líder do seu grupo da Libertadores. O ETzão da massa vai chegar pra mim e falar, Capela, Verdão tá voando, né? ET, não. Porque o torcedor sabe do que eu venho falando aqui há muito tempo. Inclusive, eu fiz um levantamento rápido, aí sim, o Data Capela.
Atenção a esses dados. Produção pode checar e me confirmar. 16 últimos jogos do Palmeiras, tirando o jogo contra o Jacuipense, o Palmeiras ou empatou, perdeu ou venceu apenas por um gol de diferença. É um futebol pragmático, é um futebol burocrático, é um futebol às vezes preguiçoso, como foi ontem. Diante de um investimento quase que bilionário, o nível de futebol jogado do Palmeiras deveria ser maior. E o torcedor é ligeiro. O torcedor está com o olhão arregalado e por isso que eu senti o cheiro de arroz queimado. Porque os jogadores que ganharam o Campeonato Paulista esse ano, talvez já estejam com a barriguinha cheia. E não é assim que a banda toca. Tem um bom time, tem um bom elenco, tem um bom treinador. Mas que é teimoso, uma barbaridade, e ontem pardalzou mais uma vez. Se não abrir o olho, vai ficar só com o Paulistinha mais uma vez, Renata. A pergunta é essa: futebol preguiçoso ou futebol presunçoso, Chico Garcia? Aí você foi na semântica. Ai, que lindo, Chico! Você foi na definição. Que fruta é essa aí? Se for de comer, eu não quero, não. Quem é presunçoso, presume presunção. Ou seja, o Palmeiras achou que venceria o jogo a qualquer momento e ele vem jogando realmente um futebol para o gasto. Ou seja, não precisa fazer mais do que 1-0. Só que em algum momento isso pode fazer falta. Se o goleiro não faz um milagre no último minuto, o Palmeiras teria vencido o jogo por 2-1 e aí a gente estaria aqui falando de mais uma vitória. Mas não dá para contar com isso sempre. Eu acho que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, constrói o resultado. É o roteiro quase que perfeito e quase que habitual. Só que aí você toma um gol de um adversário que está jogando em casa, inclusive, depois do Palmeiras ter meio que tirado o pé. Tanto que, é verdade, que quando toma um empate, parte para cima. Aí tenta resolver o jogo, por quê? Porque aí tomou um empate que talvez não estivesse nos planos. Eu não acho que tem essa crise toda técnica que o Capelanes acabou de bradar. O Capelanes é o caos. Mesmo que ele fale, né? Nossa, venceu 70 jogos com um gol de diferença, mas venceu, né? É o líder do Campeonato Brasileiro, tem 5 pontos com 2 jogos nesse primeiro turno da Libertadores fora de casa. Então não é essa crise toda. Agora, é um time que muitas vezes dentro do jogo frustra o seu torcedor porque tem capacidade para mais. Sgarbi, tem um detalhe, o Alan poderia ter até ampliado esse placar, um gol que normalmente ele não perderia, mas então parece que vocês estão tardiamente concordando com o Marco Aurélio Cunha quando ele disse que o futebol do Palmeiras era o quê? Pragmático. Boa. E aí, Sgarbi? Eu nunca vou discordar do doutor. O doutor, o senhor é muito fofinho, cara. Você não vai. Fofinho? Fofinho. Não, mas é que até o torcedor do palmeirense, que vai até falar, tá passando pano pra mim. Mas você tá. Cara, mas o torcedor se acostumou tanto com a excelência. Com excelência. Com o quê? Goleada. Com a excelência, Ronaldo. Quando você não sabe o que é isso. O Corinthians não sabe há um tempo. O Paulistinha fez tudo isso. Não, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. 5 anos. Então se acostumou tanto com a excelência que quando o Palmeiras faz o bom, o ok, nossa, já vira um alerta assim de o que tá acontecendo. E, cara, vamos falar a verdade, nas últimas Libertadores foi algo atípico que aconteceu. Do Palmeiras dominar, ganhar fora de casa todos os jogos, quase bater a excelência ali também em relação aos pontos. É algo difícil de ver. Normalmente, o doutor sempre fala muito isso aqui, porque eu concordo sempre. Legal. Que fora de casa, você normalmente empata. A União São Paulina tá grande. Tem alguma coisa errada aí. Fora de casa, você empata, em casa você ganha. E o Palmeiras, nos últimos anos, fez o quê? Ganhou fora de casa, não tinha isso aí. E assim, o Chico falava também que os times aprenderam a jogar contra o Palmeiras. De que os times entram mais fechados contra o Palmeiras, tem medo do Palmeiras, tem respeito pelo Palmeiras. Diminui campo. Na minha opinião, isso pesa muito. Então, eu não vejo esse caos do Palmeiras de, nossa, assim, eu não vejo essa crise técnica, nada. Ô Edu, quando você analisa a tabela, claro que dá tempo até de sair com folga o primeiro colocado desse grupo, mas não necessariamente a melhor campanha. E essa melhor campanha, ela sempre vai te deixando decidir em casa. E isso pro Palmeiras, quando ele foi lá e perdeu para a LDU e depois reverteu de maneira mágica, claro que isso foi importante, porque o segundo jogo foi em São Paulo. Você acha que isso pode afetar os planos do Abel Ferreira, caso o Palmeiras não tenha essa melhor campanha agora na primeira fase? Eu acredito que não, Renata. Eu acho que o planejamento vai se manter a mesma coisa. Para que você possa ser campeão, você vai ter que passar pelas adversidades. E o ano passado, como o Sgarbi falou bem, foi uma competição atípica que o Palmeiras conseguiu fazer 100% praticamente da fase de grupo. E isso faz com que a gente... E o Flamengo, o atual campeão, passou em segundo. Então, isso não faz tanta diferença. Agora, o que a gente prega, que o Chico falou muito bem, é a questão da postura
que o Palmeiras está tendo, principalmente no segundo tempo, quando você tem um placar. E aí você, de repente, tira o pé, os jogadores, de repente, fazem jogadas que não estão habituados a fazer, e isso está atrapalhando. Contra o Bragantino, conseguiu, ganhamos de 1-0. Ontem já não, acertou um belo chute ali, saiu um empate, mas como eu falei na primeira parte, eu vou analisar o Palmeiras agora, o copo meio cheio, não meio vazio. Aqui a gente tem o grupo, o Sporting Cristal lidera com 6 pontos. Meio cheio aí, ó. O Palmeiras é o segundo colocado, ficou com 5, o Cerro Porteño foi a 4 e o Júnior Barranquilla tem 1. Então a gente vê que tá um grupo, fora o Júnior, que ainda não demonstrou, jogou bem contra o Palmeiras na estreia, fez esse ponto de empate, mas depois não figurou muito nessa chave. Everton, você acha que o Palmeiras vai ter algum problema para se classificar em primeiro lugar nesse grupo? Renata, não vejo problemas, tem muita coisa para rolar ainda. Concordo em parte com o Chico de que há uma certa presunção, sim, por vezes. Mas vamos lá. O Cerro Porteño hoje briga na ponta com o Olímpia, lá no campeonato. Mas o poderoso campeonato paraguaio. Não, estou falando só de números mesmo. 34 pontos contra 39 do líder, que é o Olímpia. Então, o Cerro nunca foi uma baba do boi cansado jogando com eles lá. O Palmeiras jogou para ganhar o jogo, produziu para ganhar menos do que se esperava, mas sim, e empatou o jogo. Tá tudo certo, sem crise. Só para lembrar que o atual campeão que o Flamengo ano passado, o Flamengo classificou em segundo. Só para você ter uma ideia. E voltando 3 anos, eu não posso deixar de não citar isso aqui, voltando 3 anos, o Fluminense chegou à final da Copa Libertadores com o Boca. O Boca não ganhou um jogo sequer, Renato. Então, calma lá, já entender que tá tudo terra arrasada e tal. A gente sabe do que o Palmeiras é capaz. Ano passado ficou provado, né? De ter tomado uma piaba fora e ter revertido em casa, ou invertido em casa. Então, não é momento para crise, não. Ainda vai se classificar em primeiro do grupo. Pode cobrar isso aí. Ronaldão, ontem eu fiz essa pergunta para você, se o Palmeiras teria algum problema, e você até levantou uma lebre, que poderia acontecer alguma coisa não no 100%. Por quê? Por que eu digo isso, minha Renata? Porque o Palmeiras... Tá perdendo a potência? Ele é um time... exatamente isso, eu ia chegar aí. Não deve estar perdendo a potência. O Abel, ele muda muito o foco. E ele mudando de foco... Ele tira... desvio de foco, você é especialista. Eu sou especialista, né? Então por isso que eu estou falando de... Mas diminuir o campo, Ronaldo. Diminuir o campo, pô. Então, mas tá na regra, Chico. Se tá na regra... Peraí, deixa eu aproveitar. Tá na regra, Chico? Tá na regra? Não, tá na regra. Não é que está na regra. A questão é que você pode ter uma distância mínima e uma máxima. O gramado sintético tá na regra? Tá. Então acabou. Então todo mundo cumpriu a regra. Porque todo mundo reclama. Os caras treinam todo dia com todo mundo reclama do sintético também, doutor. Então não tem que reclamar também, porque Mas vocês perceberam que isso chamou a atenção do Palmeiras, que todo mundo observou o que aconteceu, porque não é tão comum. Eles erraram muitos passes. Então o Palmeiras errando passes que você pensava assim, cara, não é normal. Então afetou. Eu não estou dizendo que é uma desculpa, que não pode. Estou falando que houve um efeito prático na redução do campo. Você acha que errar passe é pela redução do campo? Mas você quando joga campo reduzido para trocar passe referências espaciais, doutor. O treino. Referências espaciais. Você sabe onde está, você tem as medidas, você tem a velocidade e a intensidade do passe. Pô, isso afeta, pô. Chico, eu vou pegar a palavra de volta porque você só falou besteira. Deixa eu falar uma coisa para você, menina Renata. O desvio de foco do Abel está invadindo os vestiários. Porque o time fica xoxo. O time faz um gol do Palmeiras e fica xoxo. Aí você vai nas redes sociais e você vê o torcedor realmente, não os modinha, viu, o Chico, o Cicinho, não modinha. O torcedor mesmo fala assim, esse time tem que ir pra cima. Por quê? Porque a imprensa colocou na cabeça do torcedor que é só Flamengo e só Palmeiras. Mas vocês são culpados disso. Porque agora você assiste o jogo e não tem essa entrega toda que vocês estão vendendo. Você sabia? O Palmeiras é líder do campeonato. E daí? Nós estamos falando de Libertadores. Mas o Palmeiras é o segundo time que menos criou grande chance no Brasileiro. Sabe o que é o Lanterna? Eu vou te perguntar outra coisa. Quem tá jogando na Sul-Americana? São Paulo. Azar é seu. Então, é isso que eu tô dizendo. O Abel tá mudando o foco há muito tempo. Olha a risada de quem é. Deixa eu ver.
Foi do Chico. Foi a minha risadinha. Eu achei que era outra. Não foi áudio, não. Foi a minha mesmo. Renata tá ouvindo voz. O Grêmio também. Doutor, o negócio tá ficando Eu tô difícil. igual o Capelanes acreditando em ET em zumbi. Doutor, aumenta a dose da Renata que ela está ouvindo vozes. Meu Referências Deus. espaciais não estão muito boas. Pronto, é isso. Tá mudando de foco. O Abel tá mudando de foco. Ele tá agora eu aumentando vi. o time. Deixa eu ver. Eu sei de quem é. É verdade. É verdade. Ô, Capela, a gente adora uma risada, né, Capela? É verdade. É isso, é verdade. Ai, gente. E outra, a gente não explana muitas coisas que a gente fala no grupo. Imagina se a gente soltasse ao vivo o que a gente fala lá, né? Tava todo mundo preso. Agora, ô Rê, me dá uma partezinha, uma sublinhadinha bem rapidinha. Que é o seguinte, é o que eu costumo falar pro telespectador, pro internauta. O Capela serve pra fazer o quê no jogo aberto? O Capela serve pra detectar as incoerências e o Capela serve pra depois chegar e falar assim, ó, eu avisei. Eu avisei. E eu estou avisando desde o ano passado que o ciclo do Abel Ferreira chegou ao fim. E aí vocês me crucificaram no ano passado. Um absurdo falar isso, piriri, parará, pururu. Ganhou o Paulistinha, então tá vendo, Capela, você tá errado. Agora eu percebo que vocês estão aos pouquinhos, migalhinha por migalhinha, concordando comigo. Porque saturou o nível do futebol do Palmeiras. O Abel não consegue mais extrair de um baita de um elenco e de um time que teve um investimento quase que bilionário. Então o Chico, que antes estava com o pé atrás com a minha opinião, já tá vindo pro meu lado. Doutor, a mesma coisa. Ronaldo já tá comigo. Então, aos pouquinhos, eu tô trazendo vocês pro meu lado, para que a gente possa decretar e concordar com a maior parte da torcida do Palmeiras que o ciclo do Abel Ferreira, infelizmente, chegou ao fim. Se derem chance para ele até o final da temporada, vocês vão me cobrar. Ganhou o Paulistinha e ponto. Porque se continuar com esse nível de futebol jogado, Rê, acabou. C'est fini. Adiós. Oi, Capela, sai daí, ó. O que é, Edu? Repete. Faz 3 anos que ele tá falando que o ciclo do Abel acabou. Acabou! Aí todo ano vai Ele tá acabar, sem uma hora fome. vai acabar realmente, mas não vai Ele ser está agora, sem não. fome, o Abel. Está Pô, mudando foco. brincadeira. Está que nem a Renata hoje. Tá vendo? Na verdade, Renata, Hoje eu é estou o Caos lépida. Pelani. É, o Caos Pelani, Caos o Pelani. mensageiro do Caos Caos é Pelani. ele, é ele. Vamos pro YouTube antes um recadinho e eu quero falar mais sobre Palmeiras empatando na Libertadores. Eita, nós aqui só no conversando, batendo papo. Agora, Cicinho, pra você, o que o Palmeiras tem que fazer de diferente? Tem um baita elenco, é um time que agora, tudo bem, perdeu o Vitor Roque, o Paulinho ainda não tá disponível, mas de qualquer maneira vai lamentar esse resultado de ontem. É um empate que poderia ter sido diferente, sim. Não, sem sombra de dúvida. O Palmeiras teve a oportunidade de vencer o jogo, Renata. É igual nós acompanhamos o jogo da Champions, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, e ontem Arsenal e Atlético de Madrid. E você coloca num parâmetro é o que aconteceu com o Palmeiras a temporada passada, nessa fase da Libertadores, e agora todo mundo está achando que o Palmeiras sempre vai ser o primeiro. Não é dessa maneira. Na verdade, é ter paciência. O Palmeiras, o grande objetivo é passar de fase, e isso, sem sombra de dúvida, vai passar com os pés nas costas. Tem mais 2 jogos em casa, o Palmeiras vai estar nas fases decisivas, porque tem uma grande equipe. Então, está fazendo também rodízio de jogadores, aí perde gol que não é acostumado. Ok, tem alguns jogadores lesionados, daqui a pouco volta o Paulinho. Então é só paciência. Quisera eu estar num momento como esse do Palmeiras. Chorando porque empatou na Libertadores. Sabe que eu tenho a impressão que o Abel ele entendeu exatamente o calendário do futebol brasileiro. E nesse primeiro semestre, ele vai, assim, administrando fisicamente os jogadores, vai ter uma pausa na Copa. Ganhou até o Paulista, porque aí você chega nas finais, você dá uma focada ali, beleza, resolveu. Mas ele sabe que no segundo semestre as coisas acontecem, se define. Você está falando de um mata-mata de Champions, em que os caras estão em fim de temporada, numa semifinal, em que aí o futebol também muda, né? Não dá para comparar com a fase que nós estamos aqui. E eu tenho a impressão que o Abel está preparando o time dele lá para frente. E não está errado, porque é lá que se definem as coisas. O doutor Marco Aurélio Cunha lembrou aqui do Piquerez também, que é um desfalque super importante para o Palmeiras, para a seleção uruguaia. Está tentando voltar, né? Agora para o Palmeiras, acho que só depois da Copa mesmo, mas para o Uruguai, quem sabe ele apareça. Mas enfim, o Palmeiras eu também acho que não tem crise nenhuma, mas era um empate que, na minha opinião, ele poderia ter sido convertido em vitória, não é? Já também o empate do Flamengo com o Estudiantes fora de casa pela Libertadores, agora Ronaldão. Então, José Boto, temos sede de informações aqui. Meu Deus! Não é nada contra o árbitro, é uma questão de critério só, é isso mesmo que tu dizes. É os árbitros arbitrarem de uma forma fora da Argentina e outra forma aqui na Argentina. Nós sabemos da agressividade das equipas argentinas, a agressividade faz parte do futebol, a violência não faz parte do futebol. E compete aos árbitros
porem travão nisso, não é? Não é nada contra a equipa vai jogando aquilo que lhe vão deixando. Agora, há 2 lances claros de expulsão, mas claros, claríssimos, e que o árbitro não dá o que devia ter dado e que acalmava um pouco o ímpeto dos argentinos, não é? Mas pronto, já estamos habituados a isso e isto é também uma mensagem para que isto não se transforme numa guerra. Vocês vão ler o nosso vestiário e parece que os jogadores não vieram de um jogo de futebol, mas sim de uma guerra. Diferentemente, Chico, do Palmeiras, empatou fora e perdeu o primeiro lugar. O Flamengo manteve a primeira colocação do grupo, tem o Estudiantes como principal oponente, até em termos de qualidade, mas a reclamação do Flamengo, além da perda super decisiva do Arrascaeta, que é um jogador insubstituível, é a questão de que os argentinos foram para cima, desceram a lenha, bateram, foram, e o juiz não coibiu. Então, o Estudiantes, que é um bom time, acho que se você olhar no cômputo, né, até pela lesão do Arrasca, pela configuração do grupo, você conseguiu um empate fora de casa, não é um mau resultado, diante do adversário ser o Estudiantes. Agora, esse Piero Mazza, esse chileno, ele é... Eu não vou dizer que ele é despreparado, porque ele é... Mal intencionado? Também não quero dizer que ele é mal intencionado, mas ele é tendente... Não, ele é mais do que fraco e caseiro. É conivente, obrigado. É isso, essa é a palavra. Isso, boa, menina. Eu tava procurando... Ele é conivente, principalmente com o time da casa. Estava procurando, a Renata está Exato, aqui. ela me jogou uma boia. Eu estava me afogando, ela me jogou uma boia. Especialmente com adversários dos brasileiros, o que é muito curioso, né? Sim. Porque ele deixa o pau cantar e não coíbe a violência. E então a Renata acertou quando jogando você, futebol. O pessoal desceu a lenha, é isso? Você gostou? Tem um time tentando jogar futebol e tem outro que está só batendo e ele não coíbe. Pelo menos duas expulsões tinham que ter acontecido ontem e ele não está nem aí. Então, assim, Flamengo ontem tem toda a razão de reclamar, toda. A gente vai mostrar depois. Bom, os 2 técnicos foram expulsos, Marco Aurélio Cunha, o Leonardo Jardim e o Cacique Medina. Não é chora coração, não mesmo. E os 2 foram expulsos por causa de um lance de pedido de pênalti. Não chora. Não? Eu choro por outras coisas. Opa! Outras pessoas. No futebol, né, gente? Calma. Tá bom. E aí, doutor Marco Aurélio? É um jogo tenso, um jogo que foi... Eu queria falar da lesão do Arrascaeta com o doutor, porque muita gente está comparando com a lesão que o Montoro do Botafogo teve e que em 40 dias ele estava retornando ao futebol. A gente não sabe ainda a extensão, a gravidade, só que o Arrascaeta vai passar por cirurgia e aí é torcer para que ele possa estar na Copa. Se é cirurgia, porque é uma fratura com desnível, né, completa, e vai estabilizar o foco para que a consolidação ocorra mais rápido. Clavícula é chato, é um osso plano, demora para consolidar. Dói, hein? Dói bastante e são pelo menos 45, 60 dias aí para ele poder retornar sendo operado, né? Então, é uma pena, é um craque. Se ele estivesse na seleção, estaria fora da Copa, né? Seria mais um que estaria fora da Copa do Mundo. É um craque, eu torço por ele. Mas você acha que não dá tempo para representar o Uruguai na Copa ainda? Eu acho difícil. Começa no meio de junho a Copa. Não, acho difícil. Nós temos 40 dias aí. Até porque não vai perder a parte física, né, Renato? Porque dá para trabalhar a parte inferior, né? 15 dias, 15... Perde assim. Fazer uma bike, na academia, fazer uma bike de tipóia, mas o que manda é o pulmão, você vai ficar pedalando lá com a tipóia. Não cansa não na bicicleta. Eu acho que é mais, o doutor pode falar muito melhor sobre isso, mas é mais uma questão do médico dizer, tá liberado mesmo. Sim. Ele vai poder se exercitar de outra maneira, mas não completamente, né? É difícil dar tempo, viu? Porque não pode mexer muito, dorme sentado, tem uma série de inconveniências. O ombro é um negócio chato, né? O ombro, clavícula, essa região. Aí pega no sono, doutor, aí vira um pouquinho... É isso mesmo, você passou por isso, mano. Olha lá. Então, é triste porque é um craque, eu adoro o Arrascaeta, acho um menino espetacular. E vamos torcer por ele, mas eu acho que o prazo é curto. Sgarbi, só para lembrar que há poucos dias o Flamengo perdeu o Paquetá. É um meio-campo ali sem o Pulgar também. E tem gente para substituir, ok, é o Flamengo, mas lamento muito perdas como a do Arrascaeta, porque esse é o motor do time. E além dele comandar as ações do Flamengo, ele é um cara que aparece para definir, para ser utilizado na bola parada. É uma pena. É aquele cara que mesmo você tendo o melhor elenco da América do Sul, como é o caso do Flamengo, você não substitui um cara desse. Não, esquece, é craque de bola. E foi um dos únicos lances que, na minha opinião, foi até na bola, né? Na minha opinião, não, foi na bola, não foi nem falta. Foi um acidente, né? Não dá pra dizer que foi maldade, porque não foi. Exato, os lances que de fato, quando a gente assiste, poxa, poderia lesionar, igual o do Emerson Royal ali, tiveram alguns outros lances, não aconteceram. Então ele deu azar ao Arrascaeta
E vamos ver, né? O doutor entende. E sabe o que é engraçado? E esse lance aí no Bruno Henrique, ó, gente. A gente vai mostrar agora mais perto aí. Nem amarelo deu nesse, deu? Não. É, então. Ele já tinha amarelo, cara. Pelo amor de Deus, qual a dificuldade de subir um cartão? Isso é pra Qual a vermelho. dificuldade de subir um cartão num lance desse? O cara não tá jogando futebol. Ele não tá jogando futebol, ele vem pra cometer uma agressão, gente. E o VAR nessa hora, Chico? Que isso, gente? Não deu um chora-coração de Gabriel Neves? Foi. Não. É bom. O Gabriel Neves que gostava muito do Parque Ibirapuera, né? Nossa. Gostava muito de andar de skate ali. Agora, Everton Guimarães, doutor, eu quero né, também sua Jamaica. análise sobre esse resultado. Para o Flamengo, uma boa no sentido de que é líder ainda do grupo, mas o Flamengo sai na frente, estava jogando melhor que o adversário, e aí deixa esse 1-1 como placar final. É um leve prejuízo, né, Everton? Nada muito sério. Nada muito sério, diante da arbitragem também, aí tem que se avaliar que foi melhor do que se esperava. O pau cantou na casa de Noca, cantou para o Flamengo ontem, cantou aqui no Mineirão anteontem, com Boca. Parece que o modus operandi deles lá vai ser esse aí. Pô, vamos. E não venham me dizer que, catimba é geral. Não. Eles fazem, eles estão batendo muito. Eles estão com a caixa de ferramenta aberta. Foi aqui anteontem, foi ontem contra o Flamengo. E é a maneira que eles vão encontrar de tentar suplantar a superioridade do nosso futebol brasileiro. Descendo o porrete e outra coisa, a arbitragem altamente conivente com a violência que está acontecendo dentro de campo. Lamentável, Renata, lamentável. Que coisa, hein? Edu Dracena, o Flamengo mostra suas qualidades normais, características, mas quando o confronto é com Estudiantes, parece que tem um clima diferente, técnicos expulsos, as faltas mais violentas ainda. E a última vez foi nos pênaltis. Que o Flamengo E o Rossi brilhou. Brilhou ali, entendeu? Pra você ver como que o futebol é tão gostoso assim, Renato. Porque você pega tecnicamente, o Flamengo é muito superior ao Estudiantes. Mas só que aí na vontade, e às vezes até passa do limite, eles acabam de repente meio que igualando. Agora... E sabem também, né, Edu, desculpa, que a arbitragem permite muita coisa. Então eles aí têm licença para bater. Porque se já tem a punição, eles já ficam com receio. Como eles sabem. Mas o Flamengo, Renata, por mais que um empate fora de casa, para mim não tem assim, a preocupação, né, de ficar que não vai classificar. E vai classificar em primeiro nesse grupo. Eu vou aproveitar um gancho aqui, Renata, me permita. Veja bem, como foi o Neymar tratado na Argentina e como agora foi uma rivalidade absoluta e batendo em todo mundo, o juiz permitindo. Será que se fosse com o Neymar em campo isso aconteceria? Não, acho que não. Haveria muito mais respeito. É por isso que eu digo que às vezes o Neymar impõe-se e deve estar na Copa do Mundo. Doutor. Chiquito, aquele presentinho de grego do jogo aberto pra você. Mereço. Pay attention, please. Atenção. Doutor, como o senhor falou, não deixa chegar no 9. Né? Porque se chegar no 9, ele vai guardar. O 95, né? Não deixa chegar nele. E aqui é o homem, hein? Aqui, ó. Ih, Renato. Que isso, bom, aí é bom. Aí é bom. 2 vezes hoje. Vini vai fazer 2. Vini vai fazer 2. Não deixa chegar no 9. Né? Porque se chegar no 9, ele vai guardar. O 95, né? Não deixa chegar nele. Todo mundo tem o dia não, né? Todo mundo tem. Eu espero que... Carlos Vinícius, você não descartou gols no jogo errado. Você tá certo. É isso aí. Deixa para jogos que valem alguma coisa. Mas vão lembrar sempre desse jogo, meu não é? Deus do céu. Porque é inusitado. 3 chances e desperdiçar as 3. Edu Dracena e o Luiz Castro disse que tentou mudar, mas ninguém ouviu. Muda aí. Porque a gente lembra até hoje do Palermo, né? Porque errou 3 cobranças também. A gente lembra mais disso do que do resto. E olha que o resto não era tão ruim. Só que assim... Pelo contrário. Igual
atacante do Grêmio... Não, e pior é que o goleiro adiantou mesmo Não nas tinha duas visto na minha primeiras. carreira ainda, na minha vida, assim, errar 3 seguidas, assim. 2 até que vai. Mas esse detalhe da Renata é importante. O Luiz Castro orienta que, no terceiro, muda o batedor. E aí ele foi... Mas chamou responsabilidade também. Mas assim, ele foi insubordinado. Tudo bem, tudo bem. Eu não vou criar crise aqui, porque ele é o 9, ele quer fazer o gol. Mas, muda o batedor, cara. Depois de 2 erradas, o goleiro já te leu, o goleiro já ganhou confiança. Eu não lembro, eu acho que foi com o Paulo Baier, inclusive. Eu me lembro o Dida pegando 2, hein? Do Raí. Teve um com o Paulo Baier que ele perdeu 2 e aí mudou o cobrador e fez depois. Porque aí o goleiro não sabe o que tá esperando quando vem o terceiro. Você não sabe. Aquele do Klemer com o Goiás, que vocês tanto reclamam, não foram 2 que ele pegou antes? Não teve isso? Disfarçou bem. Disfarçou bem. Faltou o juiz chegar nele e falar assim, disfarçou bem. Ué, faltou o juiz chegar nele e falar assim, irmão, muda aí, eu não aguento mais contar, não. Sai daí, põe embora. É assim, se eu tomar 3 fora numa noite só, tem que rever seu estilo, né? Só uma coisa, 2 a gente já viu em circunstâncias, mas 3? E 3 do mesmo batedor também? Não, ele até cumprimentou o goleiro depois. Até o Inter em campo, 3 pênaltis. É o que eu tava falando, né? 3 fora numa noite só. Não, mas era o Grêmio. Os conceitos. Ô, Chico, e teve gol anulado. E ele ainda fez um gol que anularam, gente. Mas ele não tava no dia ontem, meu Deus do céu. Teve outro pênalti que também E teve outro pênalti que aí tudo bem, né? Que era fora da área, era fora da área. Mas é que aí o VAR interpretou a mão do Riquelme, que ele domina, né? E acho que ela meio que desliza, a imagem também é pouco conclusiva. Mas não é o lance para você anular automaticamente como o do próprio cara que faz o gol, né? Você tem que interpretar. E mas talvez tenha sido uma mão acidental. Mas ele pode pedir música ou não? Mas ele foi no vídeo, ele olhou, né? Foi. Ele interpretou como uma mão, mas o cara ainda faz o gol, se redime, né? No final do jogo, história perfeita, anularam. Não era pra ser. Ontem vou te falar, viu? Não teve pênalti, não teve gol, não teve nada, mas tem mais jogo aberto. Ações pra gente, jogo de Libertadores logo mais. O Corinthians de olho no 100% de aproveitamento e o adversário é o Peñarol do Diego Aguirre, que não tá no melhor momento. E vai Corinthians. Faz tempo, né, Rê? Faz tempo pra caramba. O Peñarol dá uma oscilada, até o futebol uruguai a gente sabe, né? Oscila também na parte financeira. Eu tava, inclusive, conversando com o pessoal do staff do Coringão aqui agora há pouquinho. Rapaziada, tá tranquilo, até porque é importante dizer que recentemente o Diniz colocou treinamentos, atividades noturnas, no dia do jogo, mas hoje não. Os caras estão assistindo o jogo aberto, no refeitório, estão acompanhando a gente, todo mundo concentradinho lá. Eu queria falar 2 coisas bem rápidas, tá? Vamos ouvir o Hugo Souza, que tá retornando, e o torcedor criou uma expectativa. Cara, o Ranieri jogou muito atuando pela lateral. Mas esqueça, Mateuzinho volta a jogar por essa faixa do campo, Ranieri no meio campo. E não se surpreendam se o André for colocado no banco hoje, pro Carrídio, pro Alan, vamos aguardar. A tendência é que seja titular, mas não seria nenhuma grande surpresa, até pro Diniz puxar um pouquinho da orelha dele. Vamos acompanhar Hugo Souza, goleiro, ídolo pra muita gente, pra mim, grande ídolo, já tá de volta à meta do Corinthians, e ele fala, obviamente, sobre o jogo e a importância fundamental os 3 pontos para que o Corinthians encaminhe em classificação para as oitavas e na primeira colocação do seu grupo. Fala, meu herói, Hugo Souza. Importante demais a gente confirmar o serviço, né, em casa, para que a gente possa confirmar todo esse momento bom que a gente tem vivido. A gente treinou bastante, a gente sabe o que a gente precisa fazer dentro do campo. Fiquei 2 jogos fora, estou feliz de voltar a jogar ainda mais no jogo de Libertadores. E eu acho que a gente sabe da importância que é ficar no primeiro lugar do grupo, sabe o que traz isso de benefício para nós, e é isso que a gente vai buscar, uma vitória que a gente vai buscar para selar esse bom início e para que a gente possa cada vez mais ir nos firmando nossa classificação e também nosso primeiro lugar. E o grupo está muito empolgado para que a gente possa fazer o melhor possível, se Deus quiser, garantir mais 3 pontos agora dentro da nossa casa, perto da nossa torcida, que é o melhor cenário possível. E o Corinthians lidera esse grupo, tem 6 pontos, a mesma pontuação do Platense, que venceu o Santa Fé, e o Peñarol e o time colombiano apenas com 1 ponto. A situação é bem confortável, né, Rona? Confortável não, menina Renata. Não? Libertadores não pode estar confortável, nada. E a Platense, que vocês falaram aí que é um time ruim, tá lá colado no Corinthians, você viu? Boa. Vocês aí falaram que é a Platense, não sei o quê. E o Peñarol, que é um time forte, uruguaio, forte, está aí brigando. Tradicional. Muito bem, você está bem hoje. A última mano. vez que enfrentou o Corinthians faz 4-0 no Corinthians. O quê? 2021. Quem? Tá malandro, né? Te perguntou. Todo mundo ligado.
E o Corinthians está assim, ligado. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse meio de campo do Corinthians. O Capela falou que não se surpreenda se o André ficar no banco. Que André no banco, velho? O André tem que estar no campo. Quem? Esse menino novo, esse menino rápido, menino que tá com vontade. Tem que puxar a orelha dele? Tem. Tem que chamar atenção, Chico? Tem. Tem que endireitar o menino? Tem. Dá um Mas o remedinho menino é pra bom. ele, parar de, né? Ele, bidãozinho. São meninos novos. E pode jogar 3 dias ainda, se quiser. Porque hoje vai ter prorrogação, vai ter tudo. Não, porque a juizada mete a mão, hein? Ele não joga final de semana, ele tá suspenso, então tem que jogar hoje. Então tem que jogar hoje. Eu penso assim. Sgarbi, o Corinthians, eu sei, confortável talvez seja uma palavra exagerada, mas o Corinthians vai bem nesse grupo. Vai bem. Desde que o Diniz chegou, a gente fala bastante da defesa, né, Reinaldo? Enaltece assim, bastante o time do Diniz. Ainda não tomou gol. Pô, o doutor Senhor tá demais hoje, doutor. Ele não é goleiro? Não, é verdade, não é goleiro. Só que e é justamente assim, não é o Penharol Não vai que tomar joga nunca. aquele futebol que a gente espera na Libertadores, que o Penharol tem vários títulos, não. Então o Corinthians jogando em casa, na minha opinião, favoritaço hoje. Mas vai perder. A última vez que eu olhei a tabela do Campeonato Uruguaio, era o Racing, o líder, o Penharol já não tá naquele... Geralmente era um time que em casa fazia a sua missão, agora nem tanto. Chico, o Corinthians realmente com o Diniz tem mostrado uma solidez defensiva até e tem surpreendente. conquistado resultados importantes. É um começo de trabalho, mas é um bom começo. Bom começo, já são 6 jogos, com algumas novidades no time, o Garro ganhando protagonismo, ainda assim aquele parceiro do Yuri, né, que o Memphis não recuperou, então pode ser o Vitinho, pode ser e o Memphis? o Linga, pode ser o Caio César, o Memphis teve uma lesão difícil aí, e ele tá priorizando a Copa, buscando né, a gente o Paulinho. sabe disso. A questão é que o Corinthians tem que voltar a ser forte na sua casa, e não vence 3 partidas seguidas em casa desde outubro do ano passado, então é a chance para conquistar o resultado hoje. Bom, aqui nós temos a famosa prévia, não é? Não pode ser. Rona, você quer analisar com o Cicinho em conjunto essa prévia? Eu gostaria, mas eu não vou. Eu vi o Vitinho ali. Hoje não é jogo pra Vitinho. Que isso? Já é uma dica pro Diniz. Diniz, Diniz. Mas quem você eu botaria sei ali? Quem você colocaria ali? O Linga, menino. O Linga? A bola sai com qualidade. A bola sai... mas Ronaldo, é que o Diniz vai querer a velocidade. Eu sei disso. Diniz é um cara rápido nas respostas, nas ideias. Ele vai querer um cara rápido. O Vitinho não é esse cara rápido que você acha que ele é, o Diniz, pirulito. Presta atenção, põe qualidade, porque essa bola sai com qualidade. Porque aí é o seguinte, o Yuri Alberto tá devendo pra nós. Mas tá sozinho lá, tá sozinho também. Tá né? então, o Yuri Alberto tá devendo pra nós. Quem fez gol? Deixa ele na cara do gol. Então, é agora a vez do Yuri Alberto, menina. Tira o Vitinho pra não atrapalhar o Yuri Alberto, entendeu? Deixa assim. Tira fora. Deixa o Lingard, que tem qualidade. Essa bola vai vir com o Galo com qualidade. E muita gente chegando ali, Raniel e o próprio Bidãozinho também. Bidãozinho, filho, nem olha, ó. Joga pro menino lá. Tá? Cicinho. André ou Alan? André, colocaria Vitinho, André. Linger ou Caio César? Já não tá normal falar bem do Corinthians e mal do Palmeiras na Libertadores, né? Algo que não... Cicinho, morda o cotovelo. São grupos diferentes. Agora, palpite aqui no Jogo Ai, Aberto. Começa com Capelanes e o jogo é esse. Corinthians e Penharol, Capelanes. Ontem eu acertei e falei que era cheiro de arroz queimado. Hoje, ó, cheiro de arroz doce. 2-1 Corinthians. Edu Dracena. 1-0 Penharol. Cicinho. 2-1 Penharol. Olha. Chico Garcia. Não sou o Ronaldo Giovanelli, mas 3-0 pro Corinthians. João Pedro. Ronaldo me irritou muito essa semana. Hoje eu vou secar com gosto. 1-0 pra nós. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Corinthians. Doutor, o senhor é demais. Olha, o meu palpite seria igual do Capela, 2-1 pro Corinthians, mas como eu amo o Diego Aguirre, você sabe disso? Chora coração em potência máxima, 1-1. Nossa! Crise, hein? Ainda bem, porque é um pé gelado desgramado. Ainda bem que não atrapalhou a gente hoje. E o meu palpite, 3 do Yuri. Menina, você tá que nem a Renata, tá? Quem quer? No lugar aqui, ó. 3 gols do Yuri hoje. Ele me elogia e depois ele acaba com tudo. Vamos embora. Altos e baixos, ok? Vamos embora. O Neto chega agora com os donos da bola, a gente vai ficando nessa. Ronaldo, boa sorte pra você. Estará lá no camarote. Você vai estar assistindo? Eu estarei, com Muito certeza. obrigado.